Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação Agro 3 da Brasil Agro. E por que queremos falar dela? Exatamente porque ela ficou em segundo lugar dessa nossa enquete que lançamos 2 semanas atrás sobre ações. Em primeiro lugar ficou a Unipar e em segundo lugar ficou a Agro 3. Mas a partir desse vídeo, é importante dizer, a partir desse vídeo não iremos mais utilizar enquetes. Tá aqui como a gente vai fazer para escolher novas ações. A partir dos próximos vídeos, ou seja, a partir desse, no caso de ação, não utilizaremos mais enquetes para escolher os próximos ativos a serem comentados, no caso esse aqui, ação. Agora você vai fazer um comentário dentro desse vídeo aqui, de um ticker do ativo. Você, por exemplo, vai poder colocar agora BBSE3, CXSE3, ENAT3. Você vai e coloca o ticker aqui embaixo e já deixa o like. Você mesmo deixa o like, é importante dizer isso, porque tem gente, que eu falei isso muito no outro vídeo, do outro tipo de ativo, e teve gente que colocou o ticker e não colocou o like, mas tem que deixar o seu like. Você deixa o seu like e outra pessoa que vê aquele ticker e gostar e que tiver interesse, deixa mais um like. Se a pessoa não gostar daquele ativo, ele vai e coloca outro ticker e deixa o like dele. A partir daí, a gente vai ver quem tem mais likes. O ticker com mais likes vai ser pauta do nosso próximo vídeo sobre ação. No caso, esse vídeo está sendo lançado na quinta, então vai ter a votação durante toda a quinta, durante toda a sexta até de noite, e o ticker que tiver com mais likes na sexta noite será o que eu farei o vídeo do domingo, na sexta noite. Então se liga aí. Então vem comigo, vem. Com um profundo conhecimento no mercado de terras da América Latina, a Brasil Agro é líder em desenvolvimento e transformação de terras. Sua principal missão é a geração de valor por meio da aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais com aptidão agropecuária. Fundada por grandes visionários em 2006, a empresa tem sido destaque na gestão empresarial no setor agrícola brasileiro. Desde então, a empresa também tem sido reconhecida pela inovação e pioneirismo. A terra é o nosso maior bem. Por isso, nosso foco está em agregar valor a ela através de investimentos em tecnologia, infraestrutura e produção eficiente. Temos um modelo de negócios único, baseado na criação de valor pela transformação de áreas e a geração de caixa das nossas operações agrícolas. Temos como visão ser a plataforma líder para o investimento e desenvolvimento de terras. Contamos com os mais avançados meios de controle e gestão. Empregamos tecnologia de ponta em cada detalhe com um controle eficiente e preciso de processos, gerando resultados sustentáveis no longo prazo. Fomos os primeiros do setor em listar ações na B3 e ADRs na NYSE, eficiência plena na alocação de capitais. Nossas atividades e produtos são diversificados. Nossos colaboradores têm um papel decisivo nesse processo. Todos são unidos por um único propósito: construir um negócio sustentável e eficiente. Utilizamos equipamentos de última geração, o que garante maior segurança, autonomia e produtividade. Com fazendas no Brasil e Paraguai, toda a nossa atividade é pautada por um rigoroso controle, desde a aquisição da terra ao seu pleno desenvolvimento, resultando nas melhores práticas ambientais. Sermos uma empresa social e ambientalmente responsáveis. O cuidado com o meio ambiente não é apenas uma regra aqui na Brasil Agro, é uma filosofia de vida. Beneficiamos comunidades rurais com iniciativas sociais como estradas e redes elétricas, além da geração de renda aos municípios. A geração de valor está em nosso DNA. Mais do que desenvolvimento da terra, produzimos transformação, valor e resultados. Brasil Agro. Desenvolvendo e agregando valor à terra. E agora a gente chega com aquele primeiro conteúdo que é pago, que eu vou trazer de graça para você. Lembrando, meus amigos, me ajude a pagar esses conteúdos pagos, que são, no caso, o Investidor 10 Pro e o Status Invest Modo Forecast. Os dois custam na faixa de R$400 juntos, isso no ano passado. Provavelmente já teve um reajuste, vai estar na faixa de 450 para 500. Por isso a gente precisa monetizar o mais rápido possível o canal. E para você me ajudar, é deixar o like, deixar um comentário aqui, para a gente conseguir atingir mais público e monetizar mais rápido o canal. Então, segundo o preço
preço justo de Benjamin Graham, o preço justo da ação Agro 3 da Brasil Agro é R$ 15,84 e o preço atual dela é R$ 23,26. Ou seja, ela tem um potencial de rentabilidade negativo de 31,91%. Exatamente porque uma das componentes da fórmula é o lucro por ação. E o lucro da ação da Brasil Agro caiu muito, muito mesmo, mas foi absurdamente muito. A gente vai ver daqui a pouquinho no relatório do primeiro trimestre de 2023, que eles chamam de terceiro trimestre. Vocês vão entender essa história daqui a pouquinho. Então, por causa dessa queda absurda que teve no lucro dela, puxou o valor do preço justo para um valor bem baixo. Esse é o detalhe. Mas vamos lá, continuar. Agora, já segundo o preço teto do nosso amigo Décio Bazin, o preço teto da Agro 3 é R$ 34,26, exatamente porque ela distribuiu uns dividendos bem pesados nos últimos anos e por isso ela possui um potencial de rentabilidade de 47,28%, segundo esse método de valuation. Então, segundo o preço justo de Benjamin Graham, ele diz para não comprar e aqui diz para comprar. Basicamente, essa é a diferença de um para o outro. Porque tem esse detalhe também que o preço da ação, meus amigos, caiu muito. Como o preço da ação caiu muito, aumenta o preço teto, já que o dividend yield é dos últimos 5 anos. Então tem esse detalhe também. Outro conteúdo que eu gosto de trazer para vocês é o checklist do investidor Buy and Hold. Não é da ação Agro 3, e sim da empresa Brasil Agro. Ela tem uma nota 70 de 100. Por que ela não tem 100 de 100? Exatamente porque ela tem alguns probleminhas aqui nos itens do checklist. Ela não possui um bom ROI, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Ela já deu prejuízo, porque aqui ela nunca pode ter dado prejuízo para isso aqui tá ticado. Mas ela já deu prejuízo, mas faz tempo. Como ela deu, ela não tá ticada aqui. E ela não apresentou um bom crescimento dos lucros nos últimos 5 anos. Apresentou um bom crescimento das receitas, mas dos lucros não. A gente vai ver isso daqui a pouquinho também. Aqui no gráfico de receita versus lucros, a gente vê como a receita oscila. A gente viu que 2013 para 2014 ela cresceu, se manteve constante de 2014 para 2015, caiu de 2015 para 2016, cresceu de 2016 até 2018, se manteve praticamente constante de 2018 para 2019, voltou a crescer de 2019 até 2021 e agora tá decrescendo. Você vê que ela sobe e desce, sobe e desce. Vocês já viram no vídeo o que a Brasil Agro faz, né? Ela investe em fazendas, ela transforma fazendas e ela também produz commodities agrícolas. Então, por isso tem essa questão dos ciclos. A gente vê que como a receita oscila, os lucros também oscilam. Você vai ver aqui, ó, o lucro cresceu de 2013 a 2015, depois caiu de 2015 a 2016. Foi aqui que ela teve prejuízo em 2016, mas foi o único ano que teve prejuízo. Aqui ficou perto de ter prejuízo, mas não teve. Aqui teve prejuízo. 2017 para 2018 ela cresceu de novo o lucro, depois caiu de novo de 2018 para 2019. Aqui foi praticamente constante de 2019 para 2020, cresceu de 2020 para 2021 e agora vem caindo de 2021 para 2023. Outro conteúdo que eu gosto de trazer para vocês aqui do Investidor 10 é o gráfico de lucro versus cotação. Lembrando, pessoal, que é sempre importante lembrar que normalmente no longo prazo a cotação da ação segue o lucro da empresa. Então aqui no momento tá tendo uma boca de jacaré que se chama. Aliás, desde 2022 tá essa boca de jacaré, que a cotação tá bem acima do lucro. Em 2022 a gente já percebe uma queda no lucro. Aqui em 2021 era o contrário. Apesar delas terem se encontrado 2 vezes, o lucro chegou a ser superior à cotação da ação. Já em 2022 teve essa abertura da boca de jacaré, onde a cotação ficou bem acima do lucro. E agora a gente já tá vendo uma tendência de encontro da cotação com o lucro. A gente tá vendo que a cotação tá caindo muito e o lucro já tá querendo se estabilizar. Então, a gente vê essa questão aí. Então, a tendência é que em pouco tempo, provavelmente no próximo ano ou no outro ano, tem essa tendência de se encontrarem. Então, provavelmente o lucro vai subir um pouquinho, provavelmente a cotação ainda vai cair, mas a gente não tem certeza disso, né? Pode ser que a cotação comece a subir e o lucro também. Lembrando, pessoal, que aqui a gente não faz recomendação nem de compra nem de venda, então isso aqui não é uma recomendação. Você tem que estudar mais e aí sim você vai se decidir se compra ou não compra. Aqui no site do Status Invest a gente vê que o valor da ação parece que é um pouquinho diferente lá do Investidor 10, eu acho. R$ 23,16. Eu acho que tem algumas diferenças em centavos. Mas nas últimas 52 semanas, no ano passado, em julho, ela bateu a mínima de R$ 20,04. E a máxima também no ano passado de R$ 31,35. Ou seja, ela oscila muito, né? Tanto para cima como para baixo. E o dividend yield dela está realmente muito alto, 14% praticamente. Como a gente viu pelo método do Décio Bazin, mostrando que ela tem um potencial de rentabilidade de quase 50%. E mesmo assim, de acordo com tudo isso, a gente vê que houve uma desvalorização de
15,29% da ação. A gente vê que a mínima foi aqui, no dia 13 de julho, aí você vê como ela cresceu. Cresceu, até bater a máxima dela aqui de R$ 31,35 no dia 3 de novembro. Nessa época, tava tudo realmente muito bom na bolsa. A partir do finalzinho de outubro, aí comecinho de novembro, foi que começou a cair os valores das ações, dos fundos imobiliários na bolsa. Só que ela caiu até um determinado limite, ó. Você vê que ela ficou variando aqui nessa faixa de 26 e pouco. Depois voltou a crescer de novo, foi para 29. Aí caiu, depois voltou para 29 de novo. Aí depois começou a cair mais, ó. Aí começou a cair mais. E teve essa, digamos, segunda mínima bem aqui, de 22,59 no iniciozinho agora de junho. Mas ela já deu uma pequena recuperada, até porque ela tá com um valor bem baixo. Então, como é um valor bem baixo, o pessoal começa a focar assim nesse tipo de ação para comprar, porque acha que ela vai se recuperar. Quem sabe não chegar a voltar a esse R$ 31. E agora, pessoal, a gente vai para mais um conteúdo pago que eu vou trazer de graça para você. Lembrando, meus amigos, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e comenta aqui pra gente conseguir monetizar o nosso canal. Começar a monetizar para depois ainda bater a meta de $100 para conseguir pagar o modo forecast e o investidor 10. Então aqui no modo forecast, os analistas que fazem análise da Agro 3 são apenas 2. Eu acho muito pouco, né? Mas é melhor do que nada. Eles fizeram a última análise dele no dia 25 de janeiro, ou seja, tá, digamos, desatualizada, até porque teve um relatório lançado recentemente, que a gente vai ver daqui a pouquinho, do terceiro trimestre de 2023. Você vai me dizer, Adriano, como assim terceiro trimestre de 2023? Terceiro trimestre de 2023 termina em setembro. Exatamente, meus amigos. A Brasil Agro é esquisita, a gente vai comentar isso daqui a pouco. Então, era para terem feito já uma nova análise depois desse relatório do terceiro trimestre, mas não, eles fizeram apenas no início do ano. E no início do ano, segundo eles, um indicava compra forte e outro indicava aguardar. E na média, a indicação deles é compra. Isso aqui é tipo uma média desse aqui com esse aqui é compra. Esse comprar forte é aquele negócio, meus amigos, essa ação tá muito boa, tá com preço barato, compre. Compre logo, antes que seja tarde. Já esse outro não, é aguarde. Aguarde aquele negócio. Se você tem, você não é para comprar, você não é para vender. Se você não tem, você não compra. Mas na média é compra. Compre, meu. E a gente vê que o valor atual dela é R$ 23,28. É considerado o preço mínimo dela, segundo esses dois analistas, R$ 31,80. Ou seja, ela tá bem abaixo do preço mínimo dela. Ela tá cerca de quase 30% abaixo do preço mínimo. E o preço-alvo dela é 37,40. Aí sim é que ela tá abaixo mesmo, né? Mais de 40% abaixo do preço-alvo dela. E bem abaixo mesmo do preço máximo. Ela tá quase na metade do preço máximo. Vindo aqui para os indicadores de valuation, a gente vê que o dividend yield histórico dela é 7,41. Por isso que ela tá com um preço teto alto, porque esse dividendo tá acima da média de décimo basinho. Mas a gente vê que ela é bem irregular na distribuição de dividendos, ó. Em 2013, por exemplo, ela distribuiu só 1%, 2014 zero. Em 2015 foi essa porrada aqui, 12,67. Aí depois foram vários anos distribuindo pouco de dividendo. Ó, o dividend yield dela aqui, 2016 foi baixo, 2017 também, 2018 também, 2019 também, 2020 mais ainda, mais baixo ainda. Aí ela voltou a distribuir dividendos legais a partir de 2021, quando foi distribuiu 9,10% de dividend yield, teve um dividend yield de 9,10% e no ano passado 17,54% de dividend yield e agora no momento tá 13,91%, porque já caiu, digamos assim, entre aspas, um dividend yield que foi pago em abril do ano passado. Então, nos últimos 12 meses já caiu esse dividend yield. E você vai ver um negócio interessante que eu vou mostrar daqui a pouco, que chama-se de mapa do calor. É uma novidade aqui no Status Invest. Esse mapa do calor é mais ou menos a mesma coisa do dividendo inteligente. Tem lá no site do AGF, mas lá no site do AGF é pago, né, pra você ver essas coisas. Aqui não, aqui é grátis. A diferença é essa. Então a gente viu que o dividend yield dela é bom e a gente vê que o P sobre L dela tá horrorosamente alto, 41,86, exatamente porque teve uma queda absurda no lucro dela, como eu falei. Isso afetou preço justo de Benjamin Graham. Por isso, o P sobre L dela tá assim absurdo. Porque quando o lucro cai muito, o que acontece com o P sobre L? Cresce muito. Então, porque como teve uma queda muito grande do lucro em relação ao preço, né? É uma relação preço-lucro. Como caiu muito lucro e o preço se manteve praticamente na mesma, aí você diz, mas não era 31 no ano passado e agora tá 23? Então a queda no preço teve, mas não foi muito absurda. A do lucro foi muito absurda. Então, quando cai o lucro demais e o P sobre L é inversamente proporcional ao lucro, caiu muito lucro, o preço caiu, mas não foi tanto, o P sobre L cresce demais. E foi isso que aconteceu. Então, segundo o P sobre L, não compre essa ação, porque tá com o preço sobre L absurdamente alto, assim como mostra lá no preço justo. Exatamente por essas fórmulas terem uma relação. Essas fórmulas têm total e absoluta relação. A do P sobre L como a do preço justo de Benjamin Graham. Agora, em relação ao P sobre VP, ela tá muito pouco alavancada, tá muito boa de comprar. O EV sobre EBIT também não indica
compra, porque o ideal, e ela tá no preço bom, abaixo de 10, aqui tá 48,77. Então aqui também não indica compra. Só que a dívida líquida dela sobre o PL está muito boa, abaixo de 1 é bom, e ela tá 0,32. Então a dívida líquida dela tá bem ok, bem controlada. Era para ter isso aqui, mas não tem, não sei por quê, tá faltando. A gente vê que a margem líquida dela está muito baixa, apenas cerca de 5%, é muito baixo, eu considero legal a partir de 10 pelo menos, e o ideal é de 20 ou mais, e o ROI dela, como a gente falou lá no site do Investidor 10, não tá bom, porque o ROI ideal é pelo menos 10, aqui tá 2,79, então tá bem baixo o ROI dela também. A gente vê que o KGR de receitas nos últimos 5 anos cresceu, tá muito alto, 59,72, e o de KGR de lucros tá baixo, 15,83, mas lá no Investidor 10 falava que não tava com bom crescimento de receita nos últimos 5 anos, e 15,83 é bom. Eu não sei quem é que tá errado nos dois aí, um dos dois tá errado. Tá aqui o mapa de calor que ele chama, é a mesma coisa do dividendo inteligente lá do AGF, e no mapa de calor mostra que excepcionalmente ela paga em outro mês que não seja novembro, tanto que tá vermelho aqui, novembro. Normalmente ela anuncia pagamento de dividendos no mês de novembro. No ano passado ela mostrou no mês de abril, como eu falei, que já caiu esse valor, por isso que o dividend yield caiu, e no mês de novembro, que foi um dividendo muito top no ano passado, por isso que deu aquele 17,93 que a gente acabou de ver. Ou seja, provavelmente nesse ano, nem que seja pequeno, ela deve anunciar algum dividendo no mês de novembro. E para concluir o nosso vídeo, a gente vai ver alguns números de destaque aqui no nono mês de 2023, ou seja, terceiro trimestre. Que diabos é isso, Adriano? Eu também fiquei me perguntando o que é isso. Acabou de acabar o primeiro trimestre, não acabou nem o segundo trimestre. É porque a Brasil Agro é tipo uma empresa como fosse americana. Ela considera a temporada 2022-2023 como fosse futebol americano, basquete americano. O 2023 para elas começa em julho. Em sim, você não vê errado, em julho. Então o primeiro trimestre dela foi julho, agosto e setembro do ano passado. Outubro, novembro, dezembro foi o segundo trimestre. E o terceiro trimestre deles foi janeiro, fevereiro, março. Ou seja, tá com pouco tempo que acabou. E esse relatório que a gente tá vendo aqui foi lançado agora no início do mês passado, de maio. Então a gente tá vendo um relatório do início do mês de maio que se refere a esse terceiro trimestre deles, né? Que na prática é o primeiro trimestre da gente. Então aqui, os resultados financeiros. Ele coloca sempre os números que dão a entender que tá bom, né, o negócio, mas não tá bom não. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Receita líquida de 663 milhões, que é uma receita líquida muito boa, acima de meio bilhão. Mas aí olha o lucro líquido, apenas 25,8 milhões. Apenas isso é muito pouco. E o EBITDA ajustado, 168 milhões. E eles venderam uma fazenda. Então ela teve essa venda dessa fazenda que só vai entrar no próximo relatório. Só no próximo relatório a gente vai ver o resultado disso aqui. Não tem nesse relatório ainda nada relativo a essa venda da fazenda, que a gente não sabe exatamente o que ele vai fazer. Se ele vai pagar a dívida, se ele vai colocar dinheiro em caixa, se ele vai reinvestir. A gente vai ver só no próximo trimestre, se ele vai colocar até separar um pouquinho em caixa para uma futura distribuição de dividendo do ano. Ainda vamos ver isso. Aqui é uma DRE resumida dele, que ele chama principais números, mas é a DRE, né? Aí a gente vê a comparação do terceiro trimestre de 2023 para o terceiro trimestre de 2022. Ou seja, na prática, primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2023. A gente vê que a receita líquida aumentou, olha aí, subiu de 175 para 190, teve um crescimento de 8%, só que ele tem essa questão da variação do valor justo do ativo biológico. E nisso ela teve uma perda, ó, de 71%. No final das contas, a receita líquida total que ele chama, que é a soma dessa receita líquida com essa variação do valor justo do ativo biológico, teve uma queda. Caiu de 382 milhões para 249 milhões e teve uma perda de 35%. Já o EBITDA cresceu 107%. Cresceu de 21 milhões para 47 milhões. O operacional, o EBITDA ajustado operacional. Mas é exatamente o mesmo valor nesse caso aqui do EBITDA ajustado total. Agora, com relação, o que mais interessa pra gente, lucro e prejuízo, é interessante porque a gente viu que ele mostrou um lucro, mas aqui tá dizendo que teve prejuízo. Aqui você vê que em comparação do terceiro trimestre, ou seja, o primeiro trimestre de 2022 pro primeiro trimestre de 2023, o lucro tinha dado 81 milhões 781, lucro líquido, e deu prejuízo de 3 milhões. Mas lá não mostrava que era lucro? Sim, lá mostrava que era lucro, só que lá tava 9 meses, presta atenção. 9 meses é o quê? É os 9 meses do ano, a soma dos 3 trimestres. Então, na soma dos 3 trimestres, teve um lucro de 25 milhões, contra um lucro dos 3 trimestres daquele período, ou seja, que começou em 2021 e foi para 2022, de 488 milhões contra 25 milhões, ou teve uma queda de 95% no lucro líquido. Isso aqui na soma dos 9 meses. Então, por isso que você viu
viu naquela hora uma receita líquida também de 663 milhões. Ele mostrou isso aqui, ó. A soma dos 9 meses no primeiro trimestre foi só 190 milhões. Nos 9 meses, 3 trimestres, começaram em julho de 2021 e terminaram em março de 2022, foi 1 milhão. E esse que começou em julho de 2022 e terminou em março de 2023, deram 663. Então você vê que ele apresenta os números do jeito melhor para ele, para parecer que o negócio tá muito bom, mas não tá. Ele deveria ter mostrado era esse aqui, ó. 190 milhões no primeiro trimestre, ou seja, no terceiro trimestre deles, e 3 milhões de prejuízo, mas ele não quer mostrar o prejuízo. Aí ele pegou e mostrou a soma dos 9 meses do ano, dos 3 trimestres, que aí deu 25 milhões de lucro, e não prejuízo. E aí também mostrou uma receita bem maior. No final, 663 milhões. Mas é isso. Então teve essa queda muito grande, e isso aqui explica por que o preço justo tá tão baixo e por que o P sobre L tá tão alto. É isso aqui, essa queda absurda no lucro, uma queda de 95% que faz acontecer aquele fenômeno ali, do P sobre L crescer demais e o preço justo cair demais. E para terminar, a gente vem esse conteúdo aqui sobre o endividamento. E lembrando, meus amigos, se você não é inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão, ative o sininho, também comente aqui para ajudar a gente a engajar mais pessoas. Então, ele mostra aqui as dívidas dele de curto prazo e de longo prazo. Ele separa em duas dívidas, né? E o endividamento total dele é esse aqui. No final de março de 2023, ele tá com um endividamento de cerca de $500 milhão. Mas a gente viu que ele fez aquela venda da fazenda. Se ele usasse aquele dinheiro para pagar a dívida, ele praticamente ficaria com apenas 170 milhões de dívida. Não sei se ele vai fazer isso. Provavelmente não, ele vai reinvestir. Aí ele mostra que a dívida líquida ajustada sobre o EBITDA, que é aquele valor que eu falei que não tinha lá no Status Invest e que é importante ter, porque o ideal é ter abaixo de 3 ou 3,5, alguns analistas dizem que é 3, outros 3,5, a dívida líquida dele sobre o EBITDA é 1,71, ou seja, tá ok, porque o ideal é ser abaixo de 3, 3,5. Vamos considerar 3,5. Então ela tá bem ok, essa dívida líquida, bem controlada. Mas se a gente olhar no ano anterior, em junho do ano anterior, que foi exatamente quando começou o ano deles, né, digamos assim, a dívida líquida sobre o EBITDA era apenas 0,04, ou seja, cresceu muito a dívida. Cresceu muito a dívida e caiu muito o lucro. Isso não é bom. Mas isso é sempre bom lembrar que é nesses momentos ruins que normalmente é o melhor momento para entrar numa ação. Tem que lembrar esse detalhe. Mas eu não estou indicando compra ou venda dela, mas é só lembrando desse detalhe, porque é nesse momento que você perde as maiores valorizações. Mas você tem que analisar se você acha que a empresa não perdeu os fundamentos. Porque se ela não tiver perdido os fundamentos, tiver sido só um ano ruim, então a chance de valorização da ação é muito boa. Então, meus amigos, vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, sabe, se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!